A dor é inevitável. Já o sofrimento, por muitas vezes, é opcional. Hoje a gente vai falar sobre o poder do desconforto. Bem-vindos de volta ao nosso canal da Cafeine. Me chamo Clara Carvalho, sou médica e o tema de hoje é o poder do desconforto. Quero mostrar para vocês hoje que a dor é parte de um processo de crescimento. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar sobre o livro do David Goggins, Can't Hurt Me. É uma biografia, mas que ao mesmo tempo ele traz muitos insights interessantíssimos sobre a vida. Eu queria contar um pouquinho por que a gente trouxe esse autor para vocês. David, ele é um cara que é fenomenal. Ele é um cara que está no topo quando o assunto é alta performance. Ele fez parte de 3 linhagens de elite americana. Participou do Navy SEAL, que é a Marinha Americana, da Escola de Vigilantes do Exército e do treinamento de controle tático da Força Aérea Americana. Além disso, David, ele participou de 60 ultramaratonas. E nessas 60, em todas, ele ficou entre os primeiros 5 lugares. E não para por aí. Ele também participou 3 vezes da pior corrida que existe no mundo. O nome é Badwater, são 200 e tantos quilômetros, são muitos e muitos quilômetros. Altas temperaturas, variação de altitude. O cara realmente, ele é um monstro no assunto de alta performance. O último desafio dele, ele fez apenas 328 km de corrida em 39 horas, sem dormir. Foi um desafio pessoal dele, imagina. E para fechar, ele ainda é o campeão mundial de barras, de número de barras, executando 4.030 barras em 4 horas. Né? Ele realmente é um cara de alta performance. E por que eu trouxe esse livro hoje para vocês? Porque quando a gente fala assim de todos os feitos de David, parece que ele realmente é um cara fora da curva, que ele nasceu, com uma predisposição genética, etc. E não é nada disso. Eu queria muito que vocês lessem esse livro, para vocês entenderem o poder da perseverança, o poder da mente quando a gente realmente quer muito uma coisa. Como a disciplina e a dor muitas vezes fazem a gente crescer. David conta que por volta dos 18 anos dele, ele estava numa situação bem difícil de vida. Ele teve uma infância com um pai ausente, extremamente agressivo, problemas familiares. E aos 18 anos ele não conseguiu estudar como ele gostaria de ter estudado, trabalhava num emprego que não lhe dava as condições para bancar muito bem a família. Ele tinha um relacionamento muito ruim, pesava 140 quilos e se viu numa depressão franca. E ele viu um comercial da Marinha Americana falando sobre o alistamento para os Navy SEALs. E ele viu aquele Hell Week, que era uma semana que você tinha de treinamento e que eram condições sobre-humanas. Para vocês terem noção, nesse tipo de treinamento, 75% das pessoas desistem e só ficam 25%. E ele sabia que aquilo ali não era o que ele queria, porque ele estava numa zona de conforto. Ele não tinha nenhum dos padrões adequados para entrar na marinha, mas se viu desafiado. Então, em 3 meses, ele perdeu 50 quilos para ter o peso mínimo para conseguir entrar nesse treinamento, e a partir daí as coisas só começaram. Para ele conseguir passar para a próxima etapa, ele teve que fazer esse Hell Week 3 vezes. A primeira vez ele teve uma pneumonia super grave. Na segunda vez ele teve várias fraturas por estresse, inclusive fratura no joelho, na patela. E aí na terceira vez ele foi bem sucedido. E nesse treinamento eles são expostos a condições absurdas, completamente sobre-humanas. De ficar em águas super geladas, privação de sono, exercício físico extenuante e por aí vai. E muita dor física. Mas a pior dor que ele conta é a dor psicológica. É a dor mental, aquela sensação de querer desistir o tempo inteiro. Então é uma briga de você com você mesmo. Só que nesse momento você tem um eu superior que tem que dominar. E em todo o livro ele conta tudo isso para mostrar que nós somos superiores aos nossos pensamentos. E que geralmente a zona de conforto é um ambiente gostoso, mas pena que nada cresce lá. Na zona de conforto não tem crescimento. Ah, tem sim, claro, você pode crescer na zona de conforto, mas não da mesma forma que você cresce fora dela. Os obstáculos podem até te lesionar, físico ou mentalmente, mas depois, na hora de cicatrizar, você sai realmente com um tanque de guerra. Ele conta que esses 25% das pessoas que saem do treinamento, elas saem com tanta autoconfiança, com tanta motivação e tão feliz por ter conseguido conquistar aquilo, por pertencer a esse grupo tão seleto de pessoas que resistiram até o final, que elas mudam a vida delas, literalmente. Alguns testes psicológicos mostram que essas pessoas elas são tão capacitadas a tomar melhores decisões depois de um treinamento com dor, porque elas aprendem que ali naquela hora H, você saber decidir o que é vital para você sobreviver,
faz com que ela realmente vire um tanque de guerra na hora de tomar qualquer tipo de decisão banal na vida. E isso tudo tem muito a ver com o conceito de resiliência. É um termo que vem da física. É a capacidade que um objeto tem de se deformar e depois voltar ao seu estado original. E é a mesma coisa que acontece com a gente. A gente passar por desafios extremamente difíceis, nos deformar, no caso, sermos lesionados, sentirmos dor, mas depois voltar ao normal. Porque emoções vêm e vão. Situações difíceis vêm e vão. E você não pode ficar preso nas coisas difíceis da vida, muito pelo contrário. Você tem que ter a capacidade de se reerguer a todo tempo. E para fechar, eu quero trazer para vocês 4 ferramentas principais que David traz no livro para a gente desenvolver auto e alta performance. Porque alta performance é a sua capacidade pessoal de performar, ou seja, de adquirir sua melhor versão, o seu melhor eu. E alta performance, com L, alta performance é como você faz para você se destacar naquele segmento. Pessoas com alta performance são aquelas que performam cerca de 20% mais do que seus semelhantes. Então, dentro daquele meio lá dos Navy SEALs, tinham pessoas com extrema auto performance. Todos tinham, eles passaram coisas muito difíceis, mas alguns, eles tinham alta performance. Eles eram diferenciados em meio à maioria. A primeira ferramenta é o espelho de responsabilidade. Então, você precisa ser muito claro com você mesmo e enfrentar seus medos. A primeira coisa que você precisa fazer é olhar para o espelho literalmente e dizer quais são suas fraquezas, quais são seus medos. E uma dica que ele dá é colocar post-it no espelho, escrevendo as suas inseguranças, porque geralmente a gente foge das nossas inseguranças. Então a gente fecha os olhos, a gente omite aquilo, por quê? Porque a gente não quer sofrer. Mas não, é por meio daquele sofrimento, de todo dia olhar aquela insegurança, aquela coisa que você quer muito mudar, e literalmente tomar uma atitude. É assim que você muda. E quando que isso começa a te gerar desconforto? Quando aquilo fica muito claro pra você, fica muito claro na sua cara. Então, o espelho de responsabilidade, ele fala que é o seguinte: colar post-it com suas inseguranças no seu espelho que você acorda todos os dias pela manhã. Mas poxa, desse modo eu não vou ter um dia infeliz? Não, não é infelicidade, é clareza. E a partir disso gerar alguma ação para você se movimentar contra aquilo e mudar de uma vez por todas. A segunda ferramenta é estabelecer objetivos. Quando eu falo disso, é para você basicamente transformar suas fraquezas em fortalezas. Então você já foi claro com você mesmo, você sabe quais são suas inseguranças, você sabe onde está a sua dor. E agora você vai traçar objetivos para você superar essa dor. No caso do David, o que ele fez? Ele foi ao extremo. Ele foi e se inscreveu para o Navy SEAL. Obviamente você não precisa ir com metas tão grandiosas, mas de início você já pode perceber, se eu tomar essa ou essa atitude, pode ser que eu esteja caminhando contra essa minha insegurança, né? E eu posso desenvolver habilidades para contornar tudo isso. A terceira ferramenta é visualização e preparação. Ele sempre fala para você imaginar lá na frente o dia mais importante. Como é que seria naquele dia em que você está conquistando tudo aquilo que você sonhou? Então, por exemplo, no caso de quem estuda para concurso, porque é difícil, todo dia dói, às vezes você acha que sua vida tá parando porque você não tá conseguindo avançar e você tá vendo as pessoas ao seu redor indo e você ficando. Não é assim que você tem que pensar. Você tem que todo dia acordar e pensar: como é que vai ser no dia que eu ver meu nome na lista, que eu for aprovado? Ou então, no caso de se você trabalha numa grande empresa e você tem suas metas de final de ano e você fica ansioso com essas metas. Imagine-se no dia que você alcançar essas metas, que você bater essas metas. Mas eu quero que você pense não com a ansiedade do processo, mas com a felicidade que aquilo vai te gerar. Se coloque naquele lugar, imagine a roupa que você está vestindo. Imagine quem vai ser a primeira pessoa que você vai ligar para contar a notícia. Tudo isso acaba gerando um ambiente de muita positividade e vai fazer muita diferença nos seus dias. E do mesmo lado, prepare-se. Visualize o que pode acontecer caso dê errado. Isso é algo que é muito trazido no estoicismo também. A filosofia estoica fala muito sobre isso, que você prevê o bom e prevê também o ruim. Porque também, se o ruim acontecer, você já sabe qual é o pior cenário de todos. E no seu subconsciente, você já vai estar começando a resolver, sem você mesmo perceber. Então, visualização e preparação sempre. E para fechar, essa eu amei, a regra dos 40%. O que ele conta é que geralmente quando a nossa mente começa a querer desistir, então se você está, por exemplo, numa corrida e você corre 5 km, certo? Quando você começa a querer desistir, geralmente é porque você atingiu apenas 40% do seu potencial. Então você ainda tem 60% para agir. Nossa mente, ela bloqueia na primeira dificuldade que vem. E aí você tem 2 desafios. Ou parar realmente, que é uma coisa que eu trouxe da corrida, porque é muito assim. No início ali a gente sofre bastante e já quer parar. E o que ele fala que é extremamente interessante a gente fazer é toda vez que a mente quiser parar,
você dá 5 a 10% a mais. Porque nas pesquisas mostram que você ainda tem 60% para dar de você, mas sua mente está te bloqueando. E a cada vez que você liberar ali um pouquinho a mais, 5%, 10% a mais, você não estará esgotado e você vai começar a trabalhar com essa dor. É extremamente interessante isso. Por exemplo, quando eu vou correr, eu sempre sinto muita dificuldade nos primeiros 6 km, até o treino encaixar. Quando o treino encaixa, de repente eu não tô sentindo mais nada, passa a dor, passa a ansiedade, passa aquela vontade de terminar logo. É muito real isso é muito real. E geralmente é nessa hora que os hormônios começam a ser secretados e que você de fato entra em estado de flow. Se você quiser saber mais sobre o estado de flow, a gente tem vídeo aqui no canal só falando sobre isso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo trazendo um pouquinho dos ensinamentos do David Goggins, do livro Can't Hurt Me. Ainda não tem uma tradução para português, mas se você sabe falar inglês, eu indico a leitura. E também, se você não sabe, eu acho que é muito interessante para você começar a desenvolver. É uma forma da gente aprender, lendo, aprender novos idiomas. Fica aí a dica. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e conta um pouquinho pra gente o que você achou sobre o nosso conteúdo. E aguarde que virão novos vídeos para vocês sempre. Um beijo!